Então, quer dizer que a faxineira ninguém presta? Não, tá, não concordo muito, tá, Beatriz? Eu acho que o coitado do médico está sendo assim, espinafrado, e eu não concordo, não. Acho que ele não fez nada com má intenção, mas tudo bem. Minha opinião, bom dia, um abraço. Pois então, eu não entendi, porque eu acho que é mais ou menos o que a gente tinha falado, né? Foi, ela Realmente, manteve o equilíbrio de posição que a gente sim. já tinha falado, né? A Lúcia está certa. Eu não tenho que nem ir para lá nem para cá excessivamente. Eu tenho que ver que a condição humana é a mais importante. Como ela disse, o gurizinho está ali sendo pauleado pela polícia, vamos lá ajudá-lo, mas ele pode ser. Porque a psicopatia vem desde o tempo de criança, né? Então, realmente, isso é É a uma questão coisa de. complexa. Isso passa para mim assim uma ideia de senso de oportunidade, porque naquela oportunidade ali não estava sendo questionado o crime do rapaz. Não, Estava sendo questionado, alguém disse, olha, ele está aqui, está há 8 anos sem receber cartas nem visitas, ele só contou uma situação. Aí eu fui ver a matéria depois. O Drauzio não pediu para ninguém escrever para ele. O Drauzio não pediu para as pessoas terem pena dele ou ficarem amiguinhas dele ou mandar dinheiro para ele. Isso aconteceu naturalmente depois por causa da emoção, da resposta emotiva das pessoas com o que elas viram aquela pessoa há 8 anos, 6 anos, 5 anos sem receber nenhuma carta. Mas ele não fez nenhum assim, olha gente, esse aqui coitado, vocês precisam, por favor, olhem para ele. Ele não fez isso, ele só contou uma situação real daquela pessoa, sem questionar, porque ele não porque estava de volta no tribunal. Ele estava ali pagando a sua pena e está há 8 anos sem receber visita, sem receber uma carta. E as pessoas é que se emocionaram, porque as pessoas respondem com a emoção. E depois aí sim, causaram todo, porque poderia ter sido mais um caso. Olha, realmente, tal. Eu vi no Fantástico, que coisa triste. E pronto, acabou. Mas não, um monte de gente escreveu cartas fantásticas, mandaram para ele, não sei o que mais. Mas isso não tem nada a ver com o que o Drauzio fez. A hipocrisia das pessoas é ficarem brabas com o Drauzio. É falta de senso de oportunidade. é por isso que eu digo que, sendo público e com várias variáveis, aí então os julgamentos são de toda a ordem, né? Mas a descrição da Lúcia está certa. Se eu vejo um guri sendo batido na rua, eu não estou preocupado com quem é o guri, ou nem sei quem é o guri, mas eu fico é, sentido porque ele está sendo massacrado, então eu vou lá ajudar. Pode ser que ali atrás ele tenha matado um cachorro, ou tenha matado alguém, mas naquele momento que eu vi, ele está sendo massacrado, então eu vou lá ajudar. Essa é a posição humana, né? Exatamente. Mas é que cada pessoa responde de acordo com a sua Aí vivência, com o depois seu meio então ambiente. começam Eu, se eu as. tivesse visto, eu teria visto, ah, tá, que legal. O cara ali não recebe, pronto, vou fazer minhas coisas, tchau. Agora, ai, ele abraçou, ai, ele pegou, e daí a pessoa se emociona e vai às lágrimas. Isso, isso aí. Cada pessoa tem, aí depois eu reajo de um jeito, eu acho que todo mundo tem que reagir do meu jeito. Não, eu chorei, eu escrevi uma carta, eu agora fiquei pé da vida porque o cara é um brutamontes, porque é um assassino horroroso, porque o crime foi terrível, né? O crime foi realmente terrível. Aí eu fico irritada porque eu fui enganada pelo médico, não fui. Eu é que reajo, cada vez que eu vejo qualquer coisa eu me desmancho chorando. Exato. Na minha opinião, mas aí é uma coisa que eu sou meio dura, assim, né? Pois é, e tu está mostrando que cada um de nós tem uma reação pessoal, Exatamente. dependendo das circunstâncias. E tem pessoas que dizem, ah, tu é muito fria, muito dura, mas é que tem outras pessoas que são totalmente, se desmancham a qualquer coisa, né? É, então isso eu tenho que ter capacidade de entender a liberdade de expressão de cada um e não fazer críticas violentas e excessivas, né? Então esse é o ponto. Uhum. Bea, um ouvinte me ligou criticando vocês, por isso tu mandei, diz a Lúcia. Então tá. Perfeitamente. Vamos ouvir aqui. Nós temos. Ah,
uma pergunta do Ricardo Coelho. Vamos ouvi-lo. Bom dia vida, bom dia aos amigos, Manaus Altas. Ontem a Bia tocou uma música do grupo que era bem conhecido na década de 70, década de 80, que foi os Carpenters. E a Bia até perguntou, né, que quem se lembraria da música e tal. A gente sabe de toda a história, né, que envolveu um dos integrantes, que foi a Karen Carpenter. A Karen Carpenter, que eles eram uma dupla de irmãos, né, e formaram uma dupla que fizeram muito sucesso. A Karen Carpenter tinha, assim, problemas com distúrbios alimentares e ela sofria de anorexia nervosa, né? E ela lutou, acho que até o dia da morte dela, né? Que foi na década de 80, início da década de 80, contra a anorexia nervosa. E ela tomava, assim, remédios, tipo, assim, xaropes para provocar vômitos, tomava laxantes, enfim, era uma coisa horrorosa. E o caso dela, a doença dela, né, o drama dela se tornou público. E ela veio a falecer. Eu queria perguntar pro Dr. Maia, assim, ó, por que tem pessoas que tem essa coisa, assim, no caso da Karen, ela tinha um distúrbio orgânico, uma doença, né, anorexia nervosa, uma doença, mas também que leva, assim, uma autodestruição, né. Eu queria perguntar pro Dr. Maia, assim, ó, como é que a psiquiatria vê isso, essas pessoas que tem essa coisa de não se gostarem, de não se aceitarem. Eu sei que tem N fatores, né, que pode... É muito complexo isso, tem N fatores que podem levar a isso. Mas se teria, assim, um conceito sobre essa coisa, assim, de autodestruição. Tem outros exemplos também, como foi o caso da Amy Winehouse, né, que se destruiu completamente, né. E atores também de Hollywood tem alguns que eu queria perguntar para o Dr. Maia isso, então, o que leva uma pessoa a querer se autodestruir, né? A Bia falou agora há pouco da autoestima, né? De não se aceitar, de não se gostar. Então eu queria entender um pouco isso. Por que uma pessoa quer se detonar, quer se autodestruir, quer acabar com a sua vida, né? E parece que tem certos casos assim que gostam de se torturar, né? Gostam de prolongar essa autodestruição. Eu queria entender um pouco isso. Tá? Um abraço. Um abraço. Então. Não, isso é uma das linhas mais complexas ligadas à psiquiatria, que são os estruturas chamadas borderline, né, que são estruturas de personalidade que ficam, a gente chama border, porque estão assim próximos da psicose. E são pessoas até muito inteligentes que ganham sucesso, como essa Carpenter, como ele falou, me lembro dela na década de 70, 80, era famoso o conjunto. Mas o que se vê, assim, dismorfia corporal, pessoas que se olham no espelho tão magras e se acham gordas, então não comem, quer dizer, esses distúrbios estão ligados a uma estrutura psicológica chamada os borderlines, que estão perto de uma loucura e que essa loucura evolui até com uma linha de destruição pessoal. Até das pessoas assim mais publicadas hoje e que fez uma exegese da obra de Freud, que é o André Green, ele só com 40 anos se deu conta dessa estrutura nele na terceira análise que ele fez. E aí ele levantou um trabalho que até hoje é muito falado, que é a chamada mãe morta. Então ele define assim as vivências dele. Quando ele tinha 2 anos, a mãe perdeu a irmã queimada viva num incêndio. Quando ele tinha 4 anos, uma irmã ficou com tuberculose óssea e a mãe teve que ir embora com ela para a França. Ele era egípcio. Depois, com 15 anos, o pai adoeceu e morreu
com problemas sérios. Ele ficou também com uma equivalente a uma doença óssea e ficou 1 ano de cama. Aí, nessa época, ele leu Freud, leu Shakespeare, mas perdas catastróficas no passado remoto que configuram o trabalho dele, que ele chama de a mãe morta, quer dizer, uma estrutura morta interna criada por situações altamente catastróficas que nos acompanham nessa infância. Então, se tu for examinar em detalhe o passado dessas pessoas, tu vai encontrar equivalentes desse tipo de vivência. E ele, na terceira análise, inclusive o segundo analista dele morreu, e ele era muito ligado. Quer dizer, perdas catastróficas que vão levando para uma direção negativa de soluções negativas para a minha vida, apesar do sucesso e da capacidade que eu cheguei naquele momento, porque são pessoas de nível alto de inteligência e capacidades artísticas, como ele trouxe esses exemplos. Então, esse caso do André Green, ele resolveu através de uma análise e aí se tornou um dos analistas ou psicanalistas muito conhecidos, porque escreveu vários livros e trouxe à baila esse tipo de coisa que dá para os terapeutas e psicanalistas e psiquiatras, ao estudarem esses caminhos, entenderem melhor esse grupo pesado que vive essas coisas até hoje e que todos nós, de certa forma, temos dentro de nós. Mas à medida que eu me conheço mais, que eu sou capaz de entender essas vicissitudes arcaicas, eu as manejo hoje e cresço. Mas realmente são posições que, seguidamente, como ele trouxe os dois exemplos, se materializam com morte e destruição. Então, são zonas muito complexas que são vivências ligadas sempre ao nosso desenvolvimento psicológico inicial. É quase um estado assim meio psiquiátrico mesmo, mais difícil, né? São aqueles casos de alta dificuldade que se materializam das formas mais complexas, como esse aí da Carpenter, a outra que morreu, e todos aqueles ligados à drogadição, e as psicoses que realmente se manifestam de uma forma terrível e que pode levar até ao suicídio. Mas que nós devemos, sabendo disso, lidar com isso de uma forma que é possível a gente se aproximar de soluções que seriam adequadas àquele tipo de paciente ou aquele tipo de doença que provavelmente muitos que estão nos ouvindo têm acesso por proximidade a pessoas que estão ou viram coisas parecidas. Agora, mudando aqui do saco para mala, a rede, a internet é algo com que tu tem que ter tu tem que toda hora tu tem que fazer uma análise do que tu está lendo, o que tu está fazendo. Porque é um hospício, né, doutor Maia? Sim. É um hospício. Aqui agora eu estou lendo assim, verdade que o doutor Drauzio está preso porque abraçou o Ronaldinho, que foi pegar o coronavírus no Paraguai, alegando que o dólar está R$5? Não, Sim, pior de tudo é quando tu tenta ser engraçadinho e ninguém entende. Esse que é o ponto. Tu tem razão. Te levam a sério, né? É verdade. Sim, eu vou, assim, até pegando uma coisa da política, né? O Bolsonaro disse lá fora que ele ganhou a eleição em primeiro turno, em 2018, e que a eleição foi fraudada. Por isso que ele teve que fazer o segundo turno. E daí, assim, até agora está todo mundo meio besta ouvindo, tentando entender o que ele quis dizer, porque quer dizer que uma organização extremamente poderosa conseguiu fazer uma falcatrua no primeiro turno e no segundo para perder. Umas coisas assim que tem um intuito assim de criar uma coisa assim polêmica sem sentido, né? Que é bem o que tu disse. Eu só tenho tanto poder
mas eu jogo para perder.